E uma das maiores tragédias da história do Brasil completou 12 anos. O incêndio na Boate Kiss, em Santa Maria, deixou 242 pessoas mortas, mais de 600 pessoas feridas e a vida das famílias estraçalhadas. O tapume em frente à obra do memorial amanheceu com imagens das vítimas do incêndio. Durante a madrugada, familiares fizeram uma caminhada até o local onde funcionava a boate e com velas formaram o número 242. Em um telão, depoimentos de familiares, amigos e sobreviventes. Depois da leitura do nome das vítimas, o minuto de silêncio deu espaço para o minuto do barulho. Um sinalizador aceso pela banda Gurizada Fandangueira deu início ao incêndio. A noite, que era para ser de festa, se transformou em uma das maiores tragédias do estado. Além das 242 mortes, mais de 600 pessoas ficaram feridas. O Luiz Mar trabalhava como barman há 2 anos na boate. Obviamente, no primeiro momento, eu não pensei que ia ter esse tipo de desfecho, mas como o bar que eu estava tinha uma cozinha atrás, o que me atinou foi achar que se esse fogo, essa fumaça chegasse, poderia ocorrer uma explosão. Então eu acabei pulando do bar e saindo. A Liliane trabalhou como enfermeira na noite do incêndio. A gente não tinha noção quantos eram, eles estavam empilhados, né? No momento que a gente começou a desentrelaçar eles, o desejo maior era pedir para a gente conseguir entregar aqueles filhos para as mães. Em dezembro de 2021, os 4 réus foram condenados apenas entre 18 e 22 anos de prisão, mas ficaram livres mais uma vez em agosto do ano seguinte, quando o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul anulou o júri. Eles voltaram à prisão em outubro do ano passado, depois de uma decisão do STF. Agora, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul estuda encaminhar para o Supremo Tribunal Federal a análise do mérito do recurso que pede uma nova anulação do júri. Esse evento, ele acabou acontecendo basicamente por conta que a banda acabou levando um objeto que acabou imbuindo fogo no teto da boate e acabou por gerar um incêndio que soltou e liberou toxinas no ar e começou a queimar as pessoas de dentro, ao invés de queimar por fora, não sendo queimaduras visíveis, e sim queimaduras internas. E esse acontecimento ele acabou ocasionando num processo penal, que os maiores envolvidos nisso daí foram os sócios da boate, os donos e os criadores da banda. A tragédia da Boate Kiss, ela acabou por si só sendo um evento que acabou matando 242 pessoas e ela acabou ferindo centenas. O que acabou por si só se tornando uma das maiores catástrofes urbanas ocorridas no Brasil. No caso Kiss, a utilização de artefatos pirotécnicos em local fechado e não tendo a prevenção de segurança necessária básica no recinto, eles acabam por considerar uma postura de indiferença quanto à integridade das pessoas presentes naquele local. A controvérsia central desse caso, ele reside na diferenciação entre o dolo eventual e a culpa consciente. Segundo o nosso Código Penal brasileiro, no artigo 18, 1 e 2, ele diz que há dolo quando a gente quer que o resultado e a gente vai assumir o risco de produzi-lo. Já a culpa, é quando a gente prevê o resultado, mas a gente vai acreditar que ela não vai ocorrer. Entretanto, essa linha interpretativa ela não é pacífica. Rogério Greco ele adverte que a banalização do dolo eventual ele pode levar a um direito penal simbólico. Meu nome é Maria Eduarda e eu vou falar da teoria da imputação objetiva, criando riscos não permitidos. A imputação objetiva, segundo Klaus Rochens, ele exige que a conduta de um agente crie um risco juridicamente desaprovado, que se concretizou no resultado e que não decorra de forma autônoma e nem desvinculada. Na tragédia em tela, é possível sim identificar múltiplas condutas que geraram riscos proibidos, como superlotação e bloqueios de saídas de emergências de incêndios. Sendo assim, a materialização do risco no resultado fatal atende sim aos critérios de imputação objetiva, legitimizando a responsabilidade em pena dos envolvidos. Olá, boa noite. No tema de hoje eu vim abordar a omissão penalmente relevante e a posição de garantidor. Você sabia que em alguns casos não fazer nada pode ser um crime? Isso acontece quando a pessoa tem o dever legal de agir, mas escolhe se omitir. A isso damos o nome de omissão penalmente relevante. A pessoa podia ajudar, devia ajudar,
mas ficou parada e algo ruim aconteceu. E quem tem esse dever? Quem está numa posição de garantidor, como pais, médicos, bombeiros e outros responsáveis. Se eles veem alguém em perigo e não fazem nada, a lei entende que eles falharam no dever de proteger, e isso pode ser punido como um crime. Em resumo, se você tem o dever de agir e não age, pode ser como se tivesse causado um dano. Boa noite, pessoal, eu sou o Brandão. Hoje a gente está falando aí de uma tragédia aí que foi muito comentada, traz à tona aí muito estudo, muito questionamento. Eu vou falar particularmente da questão das concorrência de causas, né? O que é? Responsabilização penal, né? E a questão do princípio da confiança. O artigo 29 do Código Penal, ele admite que todos os agentes que foram responsáveis de uma forma ou de outra, seja públicos, privados, enfim, todo mundo que teve alguma participação, se eles contribuíram de alguma forma para o que aconteceu, eles possam ser penalizados, né? Mas diversos juristas aí, eles têm procurado, limitar um pouco essa imputação de atos de terceiros, com base no fato de que cada pessoa espera que o outro agente tenha feito tudo o que tinha que fazer da forma correta, né? Então, eles limitam um pouco para não sair condenando, porque assim, alegando, por exemplo, que o bombeiro sozinho não tinha como ter previsto que podia acontecer, se quem tinha que ter feito a parte elétrica, a parte de engenharia, a parte de fiscalização, se não deixar da banda entrar com artefatos pirotécnicos, por exemplo, lá dentro da boate, enfim, que cada agente tenha cumprido seu dever de fato de forma correta, mas isso também não impede que a omissão de cada um seja aí responsabilidade, né? Ou seja, todo mundo pode sim ser condenado, ser responsabilizado de alguma forma quando atuou de forma irresponsável ou omissa, né? Em que havia um risco previsível e líquido e certo de acontecer. O caso da Boate Kiss, ele é bastante desafiador para qualquer jurista, para qualquer estudante, assim como nós aqui, no que se refere à questão da imputação aí de culpa, seja dolo, seja culpa, intenção ou não, né? Daquilo que se diz objetivo ou subjetivo dessa culpa, né? É bastante complexo, né? Assim, como até citado no texto do trabalho, assim, quando se trata de um contexto de risco coletivo, que foi o que aconteceu lá na Boate Kiss. Requer, assim, uma análise minuciosa da questão dos limites de um dolo eventual, daquilo que realmente do que é assim um julgamento de alta complexidade técnica, né? Um caso específico na questão da responsabilidade penal, né? Em sociedades modernas, a gestão dos riscos, né? E que a própria sociedade exige aí uma responsabilização mais séria, mais severa, quando a omissão, a negligência aí causam acidentes graves, como foi o caso aí, né? Que envolve integridade física de muita gente, a vida de muita gente, né? Concluindo, o nosso foco aqui não é o processo em si, mas a questão do direito penal. Houveram aí apenas 4 principais condenados a prisões aí em diversos anos aí, todos eles mais de 15, 18 anos, eu não me lembro exatamente agora, mas foi 2 sócios da empresa, um vocalista da banda e um produtor musical, mas diversas pessoas foram indiciadas no processo. O servidor público que emitiu o alvará, que talvez não deveria ter sido emitido, o cara que tinha que ter fiscalizado, o bombeiro que deixou de fazer alguma coisa, enfim, né, a concorrência de causas aí. Mas efetivamente condenados foram 4, eles num primeiro momento foram soltos, alegando falhas na questão do júri, mas depois a segunda turma do STF, o Dias Toffoli, todo mundo já ouviu falar dele, anulou esse recurso e hoje eles se encontram presos. Mas tem muito campo a ser estudado nesse episódio. Obrigado, gente.